Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economista Séria, Economia Sem Enrolação. Pois é, galera, impostos, taxas, desgoverno, estatais dando prejuízo, IOF aumentando e tudo começou com a picanha. E a pergunta que não quer calar é: se tudo começou com a picanha, cadê a picanha? Por que até agora nós só estamos vendo o lado ruim, o que não foi prometido? Aumentos, aumentos, aumentos de impostos e um desgoverno absurdo, o que está afetando a popularidade do Lula, fora os juros e a inflação. Então, no vídeo de hoje, na primeira parte eu vou explicar o que está acontecendo no mundo e na segunda parte o que está acontecendo no Brasil. Por que tudo começou a dar errado e nada de picanha até o momento? Cadê a picanha? Só ficou o osso e outras coisas que eu não posso falar mais. Então, o vídeo de hoje é especial, teremos muito conteúdo. Quem não ficar até o final louco, talvez seja o mais importante que eu já fiz nos últimos anos. Peço desculpa aí pelo CGI, né, pelos efeitos especiais. Eu mirei no Vingadores e acertei no X-Pirito, mas o que importa é o conteúdo. Então, na primeira parte eu vou falar de mundo, na segunda parte de Brasil, mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho. Tem muita gente assistindo o vídeo que não está se inscrevendo no YouTube, então se inscreva no YouTube e já me diga nos comentários: e aí, bichão, se o governo fosse teu, se eu te colocasse lá junto com o PT governando, qual imposto você criaria? O que você está vendo de oportunidade? Se você fosse um assessor do Lula, um consultor do Lula e do Haddad, o que você criaria de imposto novo? Seja criativo. Você tem que arrumar lá bilhões, tem um rombo grande. O que você criaria de imposto? Eu já sei, eu criaria um imposto sobre pet agora. É muita oportunidade, são milhões de pets, cheio de pai de pet, mãe de pet, é cachorro, é gato. E assim, ó, tem que criar um imposto de pet sobre tudo. Ah, mas eu tenho um canarinho. Meu irmão, um canarinho é pet? Tá vivo, dá comida, faz xixi, faz cocô. Tem uma taxa, um imposto. Então, eu, se fosse consultor do governo, botaria agora uma taxa sobre pet. Me diga nos comentários. Se você fosse consultor ou assessor, taxa sobre tudo. E PVA de bicicleta também é boa. Emplacar bicicleta é uma boa também. Mas eu começaria com pet, depois eu iria para bicicleta. Me diga você o que você criaria. E agora vamos tentar descobrir aonde está a picanha. Sem enrolação, então, começando pelo fechamento da semana no mercado, que chama atenção é o dólar em queda, graças a Deus. Já vou fazer um câmbiozinho extra aqui. O dólar caiu e fechou a 5,48, de olho nos dados econômicos do Brasil e dos Estados Unidos. Já Ibovespa recuou, mas não dá para reclamar muito não. 136 mil pontos ainda é um número muito bom para a situação atual do Brasil, do governo, de todas essas brigas. Então, entre mortos e feridos, todos se salvaram. É o que eu sempre digo aqui para vocês. Tá ruim, mas podia estar pior. Então, caso a situação melhore no Brasil, para sair de 136 mil pontos para 140, 150, 170, não precisa muito. Então, quando as pessoas me perguntam: Shalom, mesmo com todos os problemas, você continua investindo no Brasil? Continuo e não pretendo parar de investir no Brasil. Então, eu não estou vendo nenhum cenário agora, depois a gente vai falar sobre a dívida pública, tal, dos problemas no futuro, mas agora eu não estou vendo um problema que me faça sair do Brasil. E caso eu tenha uma crítica muito forte ao Brasil, no momento também já está complicado de fazer essa crítica, né? O dólar 5,48, vai ter Disney, eu tô feliz, muita gente também me pergunta: poxa, Alan, você fica triste ter investido nos Estados Unidos antes, com o dólar mais caro, agora o dólar caiu? Não, porque isso é uma coisa cíclica, né? O dólar ele estica, dá uma queda e depois volta a subir de novo. Então, normalmente, costuma ser uma boa oportunidade. Tenho uma graninha para receber no Brasil, tô fazendo algumas movimentações, então provavelmente eu vou fazer um câmbio forte de novo. Já fiz para comprar casa, tudo, comprei carro, agora eu tô esperando aí uma graninha e devo fazer um câmbio forte. Em relação a criptomoedas, é uma realidade, quem tá falando não sou eu, é a BlackRock. Então o CEO da BlackRock Brasil disse que cripto é uma realidade e fugir dela não faz sentido. Eu concordo, a BlackRock ficou anos de fora, entrou no passado, eu noticiei aqui, meteram um ETF, foi muito engraçado que logo depois do lançamento do ETF da BlackRock, o Bitcoin deu uma queda. E a galera começou a ficar preocupada, tá? Eu disse: olha, a BlackRock vai passar a mão na bunda de todo mundo, tá caindo, os caras vão comprar, daqui a pouco esse negócio sobe. Não deu
outra. Eles lançaram o ETF, caiu, depois subiu pra cacete, e agora a BlackRock virou uma defensora. Ao invés de detratora do Bitcoin, virou uma grande defensora do Bitcoin. Isso há 5 anos atrás era um negócio inimaginável. Para os analistas, o Bitcoin formou uma bandeira de alta que pode levar ele para $140 mil, que seria ótimo também, um patamar muito interessante. É um ativo que se destaca dentro de outros ativos, até quando a gente compara com empresa, compara com mercados emergentes. É um ativo que tem o seu lugar e, de novo, vocês podem aproveitar o dólar num preço bom, podem aproveitar a cripto ainda num preço bom. Vou deixar meu link aqui embaixo. Quem quiser abrir uma conta na Coinbase pode abrir a conta com o meu link. Vou deixar até um QR Code por aqui. Na sua primeira operação de compra, você já pode ganhar R$20 em Bitcoin. Então você comprou lá R$10, comprou R$20, comprou R$30. Na tua primeira compra você vai levar vintão em Bitcoin. Você vai comprar lá qualquer coisinha, 10, 20, 30, 40, R$50 em Bitcoin, vai ganhar R$20. Cara, Coinbase está te dando, junto com o meu canal aqui, R$20 para você começar a investir, você ficar de fora e depois tem que perder dinheiro mesmo. Você que perca essa oportunidade, mas eu sei que tem muita gente aproveitando. Então o cripto tá num bom momento, operou perto da instabilidade essa semana, mas eu acho que já fura esses 106, 107 mil dólares que ele tem rodado, e as altcoins que estão num momento meio devagar, assim, a gente não teve ainda uma alt-season. Em relação a ouro e petróleo, foi uma semana desafiadora, as mineradoras de ouro caíram, o preço do ouro se aproximou um pouco da mínima de um mês, mas é uma queda pequena, tá, galera? Estamos falando de praticamente aí 1,80 de queda. Na minha opinião, é quase nada. O petróleo já caiu um pouco mais, acumulou uma queda na semana por causa da trégua no Oriente Médio, então foi uma queda positiva. A China aproveitou para comprar bastante petróleo do Irã ali um pouquinho antes da guerra, e o Irã tem reservas muito grandes ainda. O pessoal me pergunta também se o Irã é representativo. É representativo, a Venezuela também. Na realidade, a Venezuela tem as maiores reservas do mundo de petróleo, mas continua na extrema pobreza. É aquilo, né? O cara tem uma reserva gigante, mas não consegue tirar, não consegue refinar. Por quê? Porque destruiu a própria indústria de petróleo. Destruiu a indústria na Venezuela. Aqui, quer dizer, aí no Brasil, quase que o governo lá atrás da Dilma fez a mesma coisa. Sorte que veio um outro governo depois, o Temer, depois o Biruliro, e aí deram uma salvada na Petrobras. Senão, a situação não estaria igual a da Venezuela, mas estaria muito ruim também. Então, o petróleo viu uma queda muito grande. A gente estava quase nos 70 e poucos dólares, já voltou para os 66, e para o mundo é muito bom que o petróleo continue barato. Por quê? Petróleo barato, gasolina barata, diesel barato, segura um pouco a inflação e segura os juros. Você que não entende nada de mundo, nada de economia, eu vou te falar o que você precisa querer agora. O seu sonho, o seu desejo: inflação baixa e juro baixo. A hora que o juro cair, todos os ativos vão subir. Até a Bolsa Brasileira, mesmo que você não goste ou não queira, a Bolsa Brasileira também vai subir. Agora falar rapidinho dos destaques da semana. Vou começar pela Argentina. PIB cresceu 5,8% no primeiro trimestre de 2025. Esse resultado foi impulsionado pelo forte desempenho no consumo privado e investimentos. Deem uma olhada nisso daqui. Olha como o Milei está conseguindo fazer com que a máquina gire de novo da economia argentina. Ele que eliminou o feriado do Dia do Funcionário Público na Argentina. É que na Argentina acontece um fenômeno que não acontece no Brasil. A população em geral tá meio puta, com gente que ganha dinheiro demais, com funcionário público que não trabalha. É a mesma coisa do Brasil. Eu fico brincando, no Brasil ninguém liga pra isso. Liga sim. É que na Argentina estava num ponto muito pior. Então eu acho que existem ótimos funcionários públicos no Brasil, mas tem muita gente que não trabalha e ganha dinheiro, tem muita indicação política. Então o que o Milei fez? Ele acabou com muitos cargos e tá tentando acabar com algumas molezinhas que existiam na Argentina. Deve ser horrível morar num país assim, cheio de mamatinha. Isso acontece também no Brasil, só que tá longe de aparecer um cara que quer acabar com isso aí. Nunca apareceu, nunca apareceu. E a verdade é que eu também acho que se um político começar a falar, eu vou acabar com isso e aquilo, não ganha. Então é uma merda, porque se o cara fala a verdade, não ganha. Aí promete picanha, ganha. Aí não entrega picanha. Mete a porra do osso em vocês. Então fica complicado, mas tá aí. A Argentina continua também com muitos protestos por causa da austeridade do Milei, nem tudo são flores. É complicado, cara, porque para ele acabar o mandato é complicado. Agora, uma reeleição vai ser mais difícil ainda. Na hora que chegar próximo da reeleição, vai ter manifestação na rua, vai ter muita coisa querendo tirar ele do poder ou convencendo que ele não deve continuar, ou escândalo. Vão fazer de tudo, porque a verdade é que não se acreditava que
que ele ia ganhar. Foi meio que igual o Biruliro em 2018 ou o Trump no primeiro mandato. Ninguém acreditava no Trump, ninguém, era uma piada. Vocês não mandou o Obama falando, o Trump nunca vai ser presidente, os artistas também. Então o Milei foi a mesma coisa, mas ele tá conseguindo fazer. O que ele não conseguiu foi salvar o futebol argentino. Então River Plate eliminado, tem outros clubes aí, Boca Juniors, 12º clube eliminado do Mundial de Clubes. Então os times argentinos patinaram ali no Mundial. E só para fazer o meu protesto e sempre aqui, falando em Mundial, é um absurdo o Vasco não ter ido pro Mundial, por isso que eu não tô assistindo. Mundial sem Vasco não passa credibilidade, só para deixar meu protesto aqui, né? E os flamenguistas estão correndo um sério risco no Brasil. Depois eu vou falar, quando eu falar a parte do Brasil, o risco que os flamenguistas estão correndo agora com a lei de censura. Mas é isso, o Milei também tá ali criticando a Federação Argentina, tá falando na tal da SAD, que eu acho que é a SAF deles. Então o futebol argentino também passa por alguns problemas. Europa, mesma lenga-lenga de sempre, impressionante. Zona do euro, o crescimento fica estagnado em junho, com serviços e indústria em baixa. A Europa passa por um problema que talvez um Milei ajudasse, mas é muito país com o mesmo problema. Eu não sei como eles vão resolver. Quase não tá nascendo gente. Eles trazem imigrantes que não querem trabalhar, quer dizer, levam imigrantes que não querem trabalhar, querem chegar lá e viver às custas do Estado. Então, não nasce gente nova. Quem chega não quer trabalhar, o Estado acaba gastando mais. Caralho, como é que isso vai dar certo? Até você aí que de repente nem entende tanto de economia tá entendendo tudo que eu tô falando. E os caras continuam fazendo as mesmas coisas. Como é que eles tentam resolver? Pô, se não tá nascendo gente e se tá chegando imigrante que não quer trabalhar, a gente precisa de mais dinheiro. Vamos cobrar mais impostos. A economia fica pior ainda. Aí como é que eles tentam resolver? Vamos então injetar dinheiro na economia. Aí vem inflação. Pra combater a inflação, sobe o juro. Caralho, não tem como dar certo. Mas é isso, ó, zona do euro. Índice de sentimento econômico sofre queda inesperada. Inesperada, né? Pô, quem vê meu vídeo sabe que não é inesperada. Sentimento empresarial italiano sobe em junho, enquanto confiança do consumidor cai. Mas é sempre um negócio meio andando de lado, né? Parece que não se resolve. PIB da Espanha cresce 0,6 no primeiro trimestre, ante quarto trimestre de 2024. Muito pouco, 0,6 é muito pouco. Vendas no varejo da Espanha sobem 4,8 em maio. Esse é um dado muito bom vindo da Espanha. A Alemanha aprovou um pacote de corte de impostos, eu acho que é um ótimo começo isso daqui. A França também fez um corte adicional de 4,7 bilhões de euros. Então a gente está vendo que alguns países estão tentando cortar um pouquinho, mas eles já vão ter que gastar de novo. Gastar agora com defesa, que foi um negócio muito deixado de lado nos últimos anos. Agora vão ter que gastar em defesa por causa de toda a guerra da Rússia contra a Ucrânia, esse problema todo. Teve até a cúpula da OTAN, os Estados Unidos reclamou que a Europa gasta muito pouco, que deveria ser responsável pela própria defesa. É um negócio que está pegando. A Europa também deve começar a produzir milhões de drones. É muito importante que se produza drone hoje em dia. Eu até falei num outro vídeo com vocês, né, que a Ucrânia e a Rússia, os dois estão fazendo muitos drones. Se eu não me engano, eu não sei se foi ano passado ou esse ano, acho que é esse ano. A produção total de drones na Ucrânia é de 4 milhões. É isso aí, parece que tá errado, mas não tá errado não. 4 milhões. Então tá sendo uma guerra de drone pra lá, drone pra cá. Vocês viram Israel atacou o Irã com muitos aviões ainda. Mas o Irã devolveu com o quê? Mísseis e drones. Já ali em alguns locais que Israel também usou muitos drones, mas não tá se falando no assunto, que ela também não quer entregar o ouro, vamos dizer assim, pro bandido. Mas guerra Rússia e Ucrânia teve muito drone. E eu sempre cobro aqui também. Cadê os drones brasileiros? As 100 e poucas plataformas de petróleo da Petrobras. Nós estamos preparados para defender essas plataformas de um ataque de drone? E aí? Se os argentinos, chilenos, venezuelanos, se alguém resolvesse mandar mísseis pro Brasil, atacar a gente com drone, estamos preparados? O Brasil deveria estar fabricando drone. Pega a Embraer, pega a tecnologia, alguma coisa assim. Tem que fazer alguma coisa. E eu não tô brincando não, porque demora para você desenvolver. Então o governo brasileiro deveria estar focado em proteger o nosso patrimônio com drones, sistemas de defesa. Um absurdo gastar isso enquanto tem gente passando fome. Cara, são coisas diferentes. Tira a porra do petróleo que tá lá na margem equatorial, que tem dinheiro para fazer tudo isso. Vai ficar esse petróleo no solo? A quem interessa deixar o petróleo brasileiro
debaixo da terra. Vocês já pararam para pensar nisso? Deve ter um lobby do cacete de outros países. Deixa o petróleo do Brasil debaixo da terra. O resto está todo mundo tirando. Esse é o grande problema. E as bolsas da Europa acabaram avançando com o otimismo dos acordos comerciais. Eu também vou falar sobre isso. Bora acelerar para o vídeo não passar dos 8 minutos tradicionais. Falando um pouquinho da China, o lucro industrial na China caiu 9,1. É bastante coisa. China passando por problemas sempre depois da pandemia. Emitiu diretrizes sobre apoio financeiro para estimular consumo. Está tentando estimular a economia do país. O Banco Central prometeu ajustar o ritmo da política monetária. Olha o esforço da China para tentar fazer a máquina voltar a girar. A boa notícia é que os chineses confirmaram um acordo com os Estados Unidos. Então parece que a situação vai começar a se normalizar, a coisa está melhorando. Mas um ponto importante é que a China também está investindo em drones. Então quando eu falo aqui que o Brasil deveria ter drone, tem gente que leva na brincadeira. Às vezes você não sabe separar o que eu falo brincando e sério, mas eu tô falando sério. O Brasil deveria construir um programa de drones para ontem. Ah, não, já tem tal número. Tudo bem. Todos os programas que a gente tinha, os outros países tinham, eram importantes. Mas depois que começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é que a gente viu que talvez esse seja o principal item. Então, assim como ali no entre-guerras da Primeira e Segunda Guerra, e depois a Segunda Guerra se mostrou importante, os tanques, a Alemanha fazendo blitzkrieg, invadindo todo mundo rápido, usando tanque, a arma do momento é o quê? É o drone. Cadê os drones brasileiros? Nós precisamos disso. Quando eu digo precisamos, não é de 100 unidades, não. Quando eu digo precisamos, é de 100 mil. Espalhar pelo país. Deixar alguns na Amazônia. Eu não estou exagerando, eu estou falando sério. Se vocês pararem para pensar, é importante. Rússia fazendo, Ucrânia fazendo, Israel fazendo, Irã fazendo, Estados Unidos fazendo. Agora estão vendo a Europa fazendo, China fazendo. E cadê os drones brasileiros? Vocês acham que tem que investir nisso? De alguma forma, a gente tem que investir nisso daí. Falar agora um pouco sobre os Estados Unidos, antes de falar sobre a história da picanha. Por aqui a confiança do consumidor teve uma queda inesperada em junho. Eu acho que tem a ver com a guerra, com o juro elevado, tá todo mundo meio desanimado. As vendas de moradias caíram 13,7%. É muita coisa também. Eu que comprei uma casa aqui com um certo desconto, foi uma negociação dura, o cara da outra ponta muito bom também, ficou um preço justo. Mesmo sabendo que agora os preços vão cair. É que eu queria muito a casa logo. E a gente ficou brigando ali e chegou num preço. Mas se eu esperasse, talvez uns 3 meses, eu poderia tentar comprar essa outra casa num preço menor, porque as casas estão caindo, mas é um negócio meio cíclico, a gente sabe disso. Inclusive, eu vou deixar o QR Code aqui, se você não sabe investir, entre na minha comunidade. Mas além de eu te ensinar a investir na minha comunidade, falar sobre vários assuntos, eu fiz um tour da casa lá, então quem tá na comunidade corre lá, que eu mostrei essa casa inteira, o que ainda tem para fazer, o que eu já fiz, tá muito legal o tour da casa, tem painel da Tesla por aqui, então entre na minha comunidade para aprender a investir, mas tem outros conteúdos lá também muito bacana. Quem não tá na minha comunidade é louco, tá? Ainda sobre Estados Unidos, Nova York tem uma novidade. A novidade é que os democratas devem apresentar nas eleições, porque ele ganhou as primárias, um socialista muçulmano como prefeito. O fato dele ser muçulmano, para mim, não é um problema. O problema aqui, que tá saindo nas mídias em todos os locais, é que o cara é socialista, praticamente um comunista. Eu vou dar um exemplo de uma das medidas que ele quer fazer. Que a prefeitura crie lá comércios, crie mercearias. Por exemplo, passagens gratuitas. Vocês acham que isso vai funcionar? Vocês acham que isso vai funcionar em Nova York? Congelamento de preço dos aluguéis. Então, um prefeito em Nova York pensando em congelamento dos aluguéis. Porra, cara. Quem acompanha meu canal já sabe, eu sempre mostro isso. Há 5.000 anos que as pessoas vêm tentando congelar preço e dá errado. Agora vai dar certo? Não, mas dessa vez é diferente. Porra, dessa vez é diferente. É diferente por quê? Porque em Nova York, aí é que vai dar mais cagada. Lembrando que década de 70, 80, Nova York era um lugar extremamente violento, fizeram tolerância zero, acabaram com a violência, o negócio prosperou e agora tá indo pelo mesmo caminho. Estão pensando em eleger um socialista, fora que ele é extremamente antissemita. Aí pega pra mim, aí o negócio pega. Um ponto positivo pra mim, que já estão vendo e mapeando que milionários e bilionários de Nova York estão pensando em vir pra Flórida. Aí é bom pra mim. Em termos de negócios, de imóveis, os caras vão fugir pra cá. Ele já quer aumentar os impostos também. Falou que quer aumentar impostos de bairros brancos. Porra, isso não se fala, cara. As pessoas querendo que as pessoas briguem, né? Grupos étnicos, confusão.
esse pode ser o prefeito de Nova York. Mas a gente vai ver aqui, eu vou estar trazendo o tempo inteiro. É só para pontuar como é que tá a história aqui, cara. Essa turma é muito louca, tá? Mas eu vou mostrando sempre para vocês. Até uma curiosidade é que Nova York é uma das cidades mais ricas do mundo, se não a mais rica, porque tem uma quantidade enorme de milionários. Então a quantidade de milionários em Nova York é enorme e esses caras podem fugir de lá. Em relação à inflação, subiu 0,2, veio acima do esperado, mas ainda está um número bem razoável. Então a inflação está no número razoável. O PIB caiu meio, o que pode ajudar a reduzir os juros. Até o JP Morgan acha que os Estados Unidos podem entrar numa recessão. A bolsa está meio que andando de lado nos últimos dias, mas está ali próximo das máximas, algumas ações nas máximas. Então, os Estados Unidos também está num momento um pouco confuso. A verdade é que o mundo está num momento confuso desde o final da pandemia. Como acabou a pandemia, começou uma guerra, foi horrível para o mundo, porque aumentou o petróleo na época, subiu a inflação, subiu o juro precisa cair. No mundo inteiro o juro precisa cair. Então, estamos com 5 minutos e 30 de vídeo. Agora, bora falar sobre Brasil. Cadê a picanha? O que está acontecendo no Brasil? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o nosso país, começando pela inflação. Ótima notícia, o IPCA 15 desacelerou para 0,26. Isso é muito bom, porque foi o primeiro recuo no preço dos alimentos depois de 9 meses de alta. E você pode cortar tudo da tua vida, menos os alimentos. Ah, subiu o Netflix, subiu o preço de carro, subiu o combustível. Tudo você dá um jeito. Combustível é uma merda subir, que impacta tudo. Mas tudo você consegue cortar um pouco. Agora é comida. Então depois de 9 meses a inflação começou a recuar. Tá vendo, Xalão? Uma medida boa do governo. Porra, boa? 15% de Selic é boa? Olha quanto você teve que subir a Selic. Mas tudo bem. IGPM caiu 1,67 em junho. A alta acumulada em 12 meses é de 4,39. Ainda muito alta a inflação no Brasil pro juro que tem. Até o aluguel comercial subiu mais que a inflação. Mas aluguel comercial a gente deixa pra lá. Cheio de prédio vazio, por exemplo, no Rio de Janeiro. Uma boa notícia é que o desemprego recuou para 6,2. Então isso é um ponto muito positivo que vem acontecendo nos últimos anos. Desde o final da pandemia, inclusive, o desemprego vem caindo bastante, mas a confiança do consumidor caiu também. Isso eu acho que tem a ver com guerra, com juro elevado, com todos os problemas. O investimento direto no país também caiu, o valor caiu 1,9 em relação a 2024, quer dizer, menos gente investindo no Brasil. Isso afeta muito o crescimento a longo prazo, tá? Mas acho que mudando esse governo, o investimento pode entrar de forma muito pesada. E também tivemos na outra semana alta da Selic, e o Haddad se pronunciou essa semana dizendo que, na verdade, essa alta foi contratada lá pelo Campos Neto. Então daqui a pouco vai fazer um ano que o cara saiu e ainda estão culpando maldito Campos Neto que a Selic tá 15. Porra, culpar o Campos Neto agora é foda, né? Mas isso são notícias. Vocês viram, eu trouxe até notícias positivas aqui. Eu não quero fazer um vídeo enviesado. Ah, vou mostrar só notícias ruins pro governo. Não. Só que mesmo com notícias boas, o governo tá se enrolando. E tá se enrolando mesmo, tá? Quer dizer que o Lula é carta fora do baralho? Não. Quem é da minha geração viu que o Lula conseguiu sair da história do mensalão, lá no início dos anos 2000. É isso aí. Ele estava derretendo a popularidade. Sabe o que o PSDB pensou? Ah, deixa ele sangrar que depois ele não vai ganhar a reeleição. E ele ganhou a reeleição. Então, uma coisa que eu vou ensinar para vocês é o seguinte: não despreze a capacidade do Lula de se reerguer. Ele estava numa cela. Abriram a porta e falaram, vai lá e senta na cadeira de presidente de novo. Então ele pode conseguir qualquer coisa. Não duvidem do Lula. Mas o cenário é desafiador. Ele criticou muitos empresários essa semana. Disse que eles devem deixar os interesses de lado pela economia do país. Meio palhaçada isso, né? Até o Haddad também falou que as metas de 2026 estão muito difíceis. Instituições independentes também estão falando isso, então não sou só eu que estou falando isso, tem outras instituições. E na minha opinião, o que eu tenho visto como uma possível bomba atômica para o Brasil é que a dívida pode chegar a 125% já em 2035. Ah, Xalão, 2035 é longe. Não é, cara. 2035 você vai estar aqui vendo meus vídeos ainda. 10 anos passam assim, passa rápido. E 125% do PIB de dívida. Com o juro que a gente tem historicamente, o país não aguenta.
Então, o que está pegando hoje, até para receber menos investimento e ter problemas, a questão do rating, é que fica insustentável um país como o Brasil ter 125% de dívida. Ah, o Japão tem. Porra, bichão, é isso que você quer comparar o Japão com o Brasil? Juro quase negativo, agora nem tá negativo, mas já foi anos lá, décadas quase negativo. Então, o problema é que, mesmo com uma arrecadação recorde, olha só, 1,2 trilhão entre janeiro e maio, a arrecadação não para de subir. Então, arrecadação recorde e contas públicas com déficit, dívida bruta subindo. O PIB do agronegócio subiu 6,5% no primeiro trimestre. A economia cresceu 1,4%. Só que cresce a economia, cresce o agro e o governo suga todo o dinheiro para arrecadação. E depois ele gasta de uma forma ineficiente. Que se ele gastasse de forma eficiente, a economia iria crescer mais e não geraria inflação, porque a capacidade produtiva estaria boa do país. Então, um resumo é que o Brasil está crescendo, mas de forma insustentável. Crédito e medidas sociais sem critério e sem controle, a dívida só aumenta. A inflação desacelerou, mas com juro de 15 também é uma palhaçada, deveria desacelerar muito mais. O agro sim cresce e puxa o PIB. É um governo ineficiente, perdido, e mesmo com o crescimento da economia, a economia não está bem e não está dando uma sensação boa para a população. Então, é um governo perdido, que aumenta os auxílios sociais sem critério, aumenta o endividamento do governo e ele precisa depois de mais auxílios sociais sem critério ainda. Além disso, a união da Câmara e do Senado essa semana para derrubar o decreto do EF expôs ainda mais a fragilidade do governo. Desde 1992 que um decreto presidencial não era derrubado pelo Congresso, lá na época do Collor. Tanto que Lula, Haddad, PT, tá todo mundo pensando em recorrer lá ao STF. O PSOL já entrou com o processo no STF para tentar reverter essa história toda. Mas, de novo, cadê a picanha? Lá atrás foi prometido o que pro povo? O Lula entraria, consertaria as cagadas do Biruliro e traria picanha para todo mundo. Nem o osso sobrou, nem o osso. É taxa da Shein, taxa da Shopee, vocês já esqueceram. Mas, quando o Lula entrou, a classe média baixa conseguia comprar suas roupas nesses sites. Agora nem isso. Então, é uma série de problemas que vão desaguar aonde? Que vão caminhar para onde? Para a popularidade do Lula. Então, a popularidade cai, ele tenta tomar mais medidas e vai enrolando mais ainda. E as redes sociais acabaram virando um antro de críticas. O que preocupa agora, e eu tenho que tomar cuidado ao falar, e isso é muito preocupante. É preocupante eu me preocupar com o que eu vou falar agora. STF define que redes podem ser responsabilizadas por postagens de terceiros após notificação extrajudicial. Então todo mundo correu para as redes para falar que isso seria uma censura. Ah, então você é favorável a que se diga tudo nas redes sociais? Claro que não. Mas já não tem o Marco Civil da internet? Fake news é crime. Ok. Quem define o que é fake news? Quem define o que é fake news? Você ou eu? Um país invadiu o outro. Quem vai definir o que é fake news ou não? Rússia invadiu a Ucrânia? Eu acho que invadiu. Mas e se você acha que na realidade ela fez um ataque preventivo? Quem tá certo? E esse negócio de fake news, eu vou dar um recado para os meus amigos flamenguistas. Olha aí, se fake news agora é crime, cuidado você flamenguista que diz que o Flamengo ganhou o Brasileirão de 87, você pode ir preso. Então quem diz o que é fake news ou não? Olha o caldeirão de confusão que tá no Brasil. E aí? Aí vamos supor, você é um bilionário americano, ou um milionário que mora na Austrália, ou mora no Japão, tá pensando em investir num país. Você investiria no Brasil agora? Não. Mas é uma oportunidade de ouro, porque todos os outros países que concorriam com o Brasil, investimentos, estão com um problema. México, cartel, uma porrada de coisa. Turquia, um ditador. Rússia, em guerra. China, teve Covid e ninguém mais quer investir. África do Sul, quase guerra civil. Tem mal ali a Índia concorrendo com o Brasil. Então, era para estar entrando tanto dinheiro no Brasil que a gente já está fazendo um porto do lado do outro. Um aeroporto para pousar um avião para levar para outro aeroporto para decolar de tanta coisa que a gente poderia estar fazendo. Mas não, o dinheiro não vai por quê? Confusão, ruído. Você não consegue receber todo esse dinheiro, atrair esse capital. Também um pouco pela insegurança jurídica, que é real, é real.
Eu não tenho tanto medo de falar, eu não agredo ninguém, não quero confusão, mas é importante falar aqui. E devido a tudo isso, a avaliação positiva do Lula é de apenas 23,9%, menor índice do mandato. Então, o cenário é que a arrecadação segue subindo, mas a população cada vez mais enxerga isso com insatisfação. Por isso que o Congresso também vetou o IOF. Cadê o plano de corte de gastos do governo? Os membros do governo estão perdendo autoridade. É uma fragilidade grande. E como é que ficam os investimentos, para a gente resumir e eu não passar de 10 minutos de vídeo? Bom, em geral, existe a possibilidade de uma recessão aqui nos Estados Unidos. Eu marquei com uma linha embaixo, porque para o seu investimento é bom isso. Expectativa de corte da Selic já esse ano também é uma coisa boa. Ambiente pode ficar mais favorável para ativos de risco quando o juro cair. E o cenário é favorável para o Ibovespa. Olha que coisa de louco. Poxa, Alonso falou mal para a Casa do Brasil. Não falei mal, eu fiz uma análise. E mesmo assim, cenário favorável, sim. Porque como a oposição está crescendo e esse governo está fazendo muita cagada, se o outro candidato começar a crescer, seja o Tarcísio, Zema, Biruliro, qualquer um, menos o Ciro um pouco, tá? Mas qualquer candidato que comece a crescer, o mercado, os investidores vão enxergar como uma possibilidade e vão correr pro Ibovespa. Então, nesse momento, eu acho muito arriscado estar fora do Ibovespa. É minha opinião. Você pode deixar aqui a sua opinião. Então, no vídeo de hoje, cara, eu tentei fazer um resumo de tudo que está acontecendo. Charlão, e cadê a picanha? Eu que te pergunto. Olha que interessante. Um dos motes, uma das partes principais da campanha do Lula sumiu do noticiário. E eu lembro quando começou a sumir, quando o preço da picanha disparou. A mídia que ajudou o Lula a virar presidente tirou isso do noticiário. Então, cadê a picanha? Ninguém sabe, ninguém viu. Olha aí, ó. Cadê a picanha do Brasil? Ninguém sabe, ninguém viu. Então, eu expliquei tudo isso para vocês. Não esqueça, quer ganhar R$20 em Bitcoin, abra sua conta com o meu link, vou deixar o QR Code aqui em algum lugar. Quer aprender mais sobre investimento? Entre na minha comunidade e antes de ir embora já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão, o Lula te contratou, o Haddad te contratou, você precisa criar um imposto rápido para amanhã. Qual imposto você criaria? Eu criaria sobre pet ou emplacamento de bicicleta. Agora me diga você aí, cria um imposto louco, quem sabe eu não resolvo me candidatar a presidente e pego a sua ideia, me diga aí nos comentários aí se gostou. Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.